A mente da gente foi treinada para controlar tudo. A gente tenta prever o que vai acontecer, tenta forçar as pessoas a se encaixarem nos nossos desejos, e quando isso não acontece, quando a vida escapa do nosso script, vem aquela velha sensação de frustração, de impotência, de raiva ou desânimo. Mas a pergunta é: será que algum dia a gente teve esse controle que tanto tenta manter? É duro admitir, mas não temos o controle sobre quase nada. A gente não controla o que os outros sentem, não controla o tempo, não controla os ciclos da vida, nem os próprios pensamentos muitas vezes. Mas a mente, com medo de perder o comando, entra numa guerra contra o que simplesmente é. E é aí que mora o sofrimento. No não aceitar, no lutar contra o inevitável, no resistir ao presente como se ele fosse um erro. O que Tolle nos lembra, e que poucos têm coragem de encarar, é que a dor emocional nasce dessa luta interna contra o real. Quando eu quero que alguém me ame do jeito que eu idealizei, quando eu exijo que meu corpo reaja como na juventude, quando eu insisto que meu chefe me valorize como eu acho justo, eu entro num campo de guerra invisível, uma guerra que só eu estou travando, comigo mesmo, com o mundo, com a vida. E essa guerra silenciosa, que ninguém vê, vai sugando a nossa energia vital, vai deixando o corpo tenso, o coração aflito, o sono leve, o humor imprevisível. É a prisão da mente resistente. É viver o agora com os olhos presos num ideal de como deveria ser, ao invés de acolher o que já é. Mas veja bem, aceitar o agora não é se acomodar, não é virar as costas para o crescimento ou deixar de agir. É parar de brigar com o momento presente. É tirar o peso do tinha que ser diferente. É abrir espaço dentro da gente para lidar com a realidade de forma mais lúcida, mais leve, mais consciente. A aceitação é o primeiro passo da verdadeira liberdade, porque enquanto eu insisto em mudar o que não depende de mim, eu perco tempo, perco paz, perco vida. Já reparou como a expectativa pesa? Como a cobrança dói? Como a culpa imobiliza? Tudo isso vem da ilusão de controle. E enquanto a gente continuar exigindo que o mundo se dobre às nossas vontades, vamos continuar tropeçando nas mesmas pedras. Tem gente que passa a vida inteira reclamando, se decepcionando, se desgastando com os outros e não percebe que o problema está na resistência interna, no apego à ideia de que as coisas tinham que ser assim ou assado. Mas e se a gente começasse a relaxar esse controle? E se a gente começasse a permitir que a vida aconteça como ela acontece? E ao invés de reagir, a gente respirasse, observasse, acolhesse. Não é fácil, eu sei, porque isso exige um outro tipo de força, uma força interna, silenciosa, que não vem da imposição, mas da entrega, da humildade, da presença. Mas posso te garantir, é aí que a vida começa a fluir. É aí que o sofrimento começa a se dissolver. Não porque tudo se resolveu, mas porque você parou de lutar com aquilo que não pode controlar. A vida não é um roteiro. A vida é um rio. E você pode continuar tentando nadar contra a corrente. Ou pode aprender a flutuar com ela. A escolha é sua. Mas só uma dessas opções traz paz. E você sabe qual é. Deixei um link abaixo nos comentários para você conhecer um guia inspirado em Eckhart Tolle. Um e-book com 30 jeitos para o silêncio interior. São 30 jeitos diferentes para você aplicar um por dia durante 30 dias e praticar a silenciar sua mente. Confira. Sofremos porque não aceitamos. Porque a gente ainda insiste em acreditar que tudo tem que ser do nosso jeito. Queremos que o outro mude, que o passado volte, que a vida obedeça às nossas vontades. Mas a vida não é uma extensão do nosso querer. Ela é o que é,
E enquanto a gente não aprende a aceitar o que é, a gente vai continuar batendo cabeça, quebrando o coração, gastando energia com o impossível. A verdade é que, muitas vezes, a dor não vem do que aconteceu, vem da nossa resistência ao que aconteceu. Vem da frase que ecoa na cabeça: não podia ter sido assim, ele não deveria ter feito isso comigo, ela tinha que ter me compreendido. Mas veja, o que já foi, foi. O outro reagiu como pôde. A situação chegou onde chegou. E quanto mais você briga com esse fato, mais se afunda na dor. Eckhart Tolle fala com uma clareza que assusta. Ele diz que a raiz do sofrimento está na não aceitação do momento presente. Porque quando a gente aceita, de verdade, algo se transforma dentro. Não é que a dor desaparece como mágica, mas ela deixa de virar luta. Ela se acalma, porque não tem mais a força da negação por trás. Aceitar não é aprovar, não é dizer que está tudo bem. Aceitar é reconhecer a realidade como ela é, agora. É olhar para a situação e dizer: isso aconteceu. Eu não queria que fosse assim, mas foi. Então o que eu faço com isso agora? Essa pergunta muda tudo, porque ela tira você do papel de vítima e te coloca no lugar de autor da própria história. Muita gente confunde aceitação com fraqueza, mas aceitar o que não pode ser mudado agora exige uma força absurda. É um tipo de coragem que poucos têm, porque é muito mais fácil continuar culpando os outros, o passado, a vida. Mas fácil não quer dizer sábio. Quantas vezes você já se desgastou tentando mudar alguém que não quer mudar? Tentando arrancar amor de quem só sabia ferir? Tentando consertar o que já tinha desmoronado? Pois é, e enquanto isso, a vida passando. E você travado, esperando um milagre onde já foi dado o fim de cena. Mas olha, não precisa ser assim para sempre. Você pode escolher parar de lutar com o que é. Você pode dizer: eu aceito, não porque gosto, mas porque preciso seguir. E nesse momento, algo se abre. Você sai da prisão da expectativa e entra no espaço da liberdade interior. Quando você aceita que sua mãe não sabe demonstrar afeto, você para de mendigar amor. Quando você aceita que seu pai tem limitações emocionais, você para de tentar convencê-lo do seu valor. Quando você aceita que aquela pessoa não vai te amar do jeito que você sonhou, você libera ela e a si mesmo do sofrimento desnecessário. Aceitação é libertação. É você parar de se torturar por algo que está fora do seu alcance agora. É você dar um passo atrás e dizer: chega de guerra, quero paz. E a paz começa aí. Não quando tudo se resolve, mas quando você resolve se abrir para a vida como ela é. É claro que você ainda pode desejar mudanças. É claro que você pode melhorar relacionamentos, ambientes, caminhos. Mas sem negar o que já existe. Sem bater de frente com o agora, como se ele fosse um erro. Porque o agora nunca é um erro. Ele só é o reflexo do que veio antes. E é o ponto de partida para tudo que pode vir depois. Então, se você quer sofrer menos, comece por aqui. Pare de esperar que os outros sejam diferentes. Pare de querer que o mundo se curve às suas dores. Aceite, acolha, respire. E veja como isso não te enfraquece, te fortalece. A aceitação é o chão firme, onde o próximo passo pode ser dado. Sem esse chão, tudo treme, tudo desaba. Mas quando você pisa nesse chão da realidade, com coragem, com humildade, você encontra o seu eixo de novo. E desse lugar, você pode mudar o que for possível, mas agora com consciência, sem brigar com a vida. Porque quem não aceita, repete, mas quem aceita, transforma. A cabeça mente, o corpo sabe. Essa frase parece simples, mas ela carrega um poder imenso. Porque a gente vive preso numa enxurrada de pensamentos, julgamentos, suposições e acredita que tudo que passa na cabeça é verdade absoluta. Só que a cabeça mente. Ela distorce, dramatiza, fantasia. A cabeça tem medo de perder o controle.
Então inventa histórias para justificar o caos interno. Já o corpo sente. E o sentir não mente. Sabe aquele aperto no peito que aparece do nada? Aquela dor nas costas que volta sempre que você precisa decidir algo importante? Ou aquele nó na garganta que insiste em surgir quando você não se sente ouvido? Pois é, o corpo está falando com você. Ele não fala com palavras, ele fala com sensação. A mente pode dizer que está tudo bem, que é exagero, que não tem nada acontecendo, mas se o corpo está contraído, se o estômago está virando, se o peito está fechado, então tem algo aí que precisa ser visto. Porque a verdade não mora na justificativa, ela mora na vibração. Eckhart Tolle fala disso com maestria. Ele mostra que a porta de entrada para a presença não é o pensamento, é o corpo. É a atenção silenciosa que a gente coloca nos pequenos sinais que ele dá. Aquela pausa, aquela respiração mais profunda, aquela consciência de que algo dentro de você ficou desconfortável, mesmo que sua mente diga o contrário. Quantas vezes você já se forçou a ficar em lugares que te faziam mal? Quantas vezes aceitou convites, manteve relações, continuou em empregos, mesmo sentindo o corpo gritar que aquilo não era para você? Mas a mente te convenceu. É o certo a fazer, é o que esperam de mim, não posso decepcionar. E você foi. Mas foi se perdendo de si. Um pouquinho a cada dia. É aí que mora o perigo. Porque quanto mais você ignora os sinais do corpo, mais você se afasta da sua verdade. E quando a gente vive longe da verdade interna, tudo vira peso. Até o que deveria ser leve vira obrigação. Até o que era sonho vira fardo. Mas quando você começa a voltar para o corpo, quando você aprende a confiar no que sente, quando honra o desconforto como um alerta, as coisas começam a mudar. Você se respeita mais, se escuta mais, se cuida mais. E isso não é egoísmo, é sabedoria. Sentiu contração? Desconfie da ideia. Sentiu expansão? Pode ir. Parece simples, e é. Mas a mente complica, porque ela quer provas, garantias, controle. Só que a vida não funciona na lógica, ela funciona na coerência. E coerência não é pensar bonito, é sentir inteiro. Tolle sempre repete que o corpo está sempre no agora. Ele não pode estar no passado nem no futuro. Se você quer entrar no presente, vá para o corpo. Sinta os pés no chão. Sinta a respiração. Sinta o ar tocando sua pele. É isso que ancora você na realidade. É isso que desmonta a fantasia da mente. Porque veja, o sofrimento não mora no corpo. O corpo sente dor, mas não sofre. Quem sofre é a mente, que interpreta, que julga, que cria histórias em cima da dor. E aí transforma uma simples sensação num drama sem fim. Você sente uma pontada no peito e a cabeça já diz que é ansiedade, que é tristeza, que você nunca vai melhorar. Mas se você apenas respira fundo e pergunta: o que meu corpo está tentando me mostrar? Algo se acalma, porque você sai da história e entra na presença. A vida muda quando você troca a pergunta "o que eu acho disso?" por "o que eu sinto nisso?" Porque o que você sente vem de um lugar mais honesto, mais nu, mais conectado com sua essência. Sabe aquela paz que a gente tanto busca? Ela não vem de resolver tudo. Ela vem de parar de se trair, de não se obrigar a estar onde o corpo já foi embora.
de não aceitar o que o corpo rejeita só para agradar os outros. Tem momentos em que a sabedoria está em silenciar a cabeça e ouvir o coração batendo. Perceber se o respirar está solto ou preso. É nessas sutilezas que mora a resposta que você precisa. Não é no barulho do pensamento, é no silêncio do sentir. Então, se você quiser voltar para você, se quiser viver com mais paz, mais verdade, mais presença, volte para o corpo. Ele está aqui, agora, pronto para te mostrar o caminho. Ele nunca te abandonou. Foi você que se distraiu demais com as vozes da cabeça. Mas ainda dá tempo. Sempre dá. De respirar fundo, fechar os olhos e perguntar com honestidade: isso aqui me expande ou me contrai? Se expande, vá com fé. Se contrai, pare e escute. Talvez seja o seu corpo pedindo por mais amor, mais verdade, mais você. A confusão nasce da identificação com os pensamentos, e a maioria das pessoas nem percebe que está vivendo assim. Vivendo dentro da própria cabeça, dentro de uma tempestade de ideias, julgamentos, suposições, medos e lembranças. E o pior, acreditando que tudo isso é verdade. A mente fala e a gente obedece. Ela diz que você não é bom o bastante e você sente vergonha. Ela diz que aquela pessoa não gosta de você e você se retrai. Ela diz que vai dar tudo errado e você paralisa. E tudo isso acontece sem questionar, como se a mente fosse um oráculo infalível. Mas não é. A mente mente. Ela repete vozes antigas, vozes de infância, de traumas, de crenças. Ela dramatiza o que não precisa ser drama. Ela exagera, distorce, inventa. E tudo isso em nome da proteção. Só que essa proteção vira prisão. Eckhart Tolle ensina que a mente deve ser observada, não obedecida. Você precisa aprender a ver os pensamentos como nuvens passando, não como leis gravadas em pedra. Porque a mente vai continuar tagarelando, mas você não precisa embarcar em toda a história que ela contar. Sabe aquele momento em que você começa a se sentir mal do nada? Começa a se cobrar, se criticar, se comparar? Pare e pergunte: isso é real ou é só uma história antiga que estou acreditando de novo? Essa pergunta pode salvar seu dia, pode salvar sua saúde mental, porque o pensamento sem consciência vira veneno. A maioria dos nossos conflitos não vem da realidade, vem da narrativa que criamos sobre a realidade. Não é o que o outro disse, é o que você entendeu. Não é o que aconteceu, é o que você contou para si mesmo sobre o que aconteceu. E é aí que o sofrimento nasce, no excesso de interpretação, no apego à versão da mente. Tem gente que vive em guerra interna, brigando com o passado, com o que foi dito, com o que não foi feito, mas essa guerra não está do lado de fora, ela está dentro da cabeça, rodando como um filme repetido, te sugando por dentro. E aí você acorda cansado, mesmo sem ter feito nada. Você se sente pesado, sem saber por quê. Mas é porque passou o dia inteiro debatendo com vozes internas, com fantasmas do que poderia ter sido, com acusações que nem sempre são suas. Pensar demais não é consciência, é ruído, é excesso, é vício. E o vício de pensar é o vício mais disfarçado que existe. Porque o mundo elogia quem pensa demais, mas não ensina ninguém a observar o pensamento com discernimento. Você não precisa acreditar em tudo que pensa. Aliás, você precisa duvidar. Duvidar de toda ideia que te diminui, de todo pensamento que te congela, de toda voz interna que te afasta da paz. Existe uma parte silenciosa em você, uma presença que apenas observa. Ela não julga,
não acusa, não teoriza. Ela simplesmente vê. E é aí que mora a sua liberdade, no espaço entre o pensamento e a reação. Toda vez que você cria esse espaço, algo muda. Você sente mais leveza, mais clareza, porque você parou de ser refém da mente. Você voltou para o agora, para o real, para o que está acontecendo de verdade e não para o que sua cabeça está contando. A mente é uma ferramenta, não é sua identidade. Você não é seus pensamentos. Você é aquele que observa os pensamentos. E quanto mais você se lembrar disso, menos vai se perder. Não adianta tentar vencer a mente com mais pensamentos. Não é sobre pensar positivo o tempo todo. É sobre não acreditar automaticamente em tudo que surge. É sobre ficar presente. Quer um exemplo prático? Da próxima vez que vier aquele pensamento destrutivo, você não é capaz, ninguém se importa, vai dar errado. Não brigue com ele. Simplesmente observe. Respire, sinta seu corpo e diga para si mesmo: isso é só um pensamento, não é um fato. Essa frase simples pode mudar tudo, porque ela te devolve o comando. Ela quebra o transe. Você não precisa mais viver dominado pela cabeça. Você pode viver com mais presença, mais verdade, mais você. A mente vai continuar falando? Vai. Mas você não precisa mais seguir cada palavra como um robô. Você pode ouvir, avaliar e escolher. Escolher o que fica e soltar o que pesa. É isso que é despertar. É isso que é viver consciente. Não é parar de pensar. É parar de se identificar com cada pensamento, como se ele fosse você. No fim, a confusão sempre nasce da ilusão de que a voz na sua cabeça é a sua verdade. Mas quando você vê que existe algo maior por trás dessa voz, quando você sente que há silêncio, há espaço, há presença, você para de viver em conflito e começa a viver em paz. Espiritualizar-se é encarnar-se, por mais paradoxal que isso pareça. Essa é uma das verdades mais mal compreendidas da vida. Tem muita gente que acha que espiritualidade é fugir da realidade, é se afastar do corpo, é viver no mundo das ideias, das preces, das intenções bonitas, mas não é assim. Espiritualidade verdadeira não é leveza que escapa do chão, é profundidade que mergulha na vida. Ser espiritual não é flutuar acima dos problemas, é saber enfrentá-los com presença. É estar inteiro na dor, inteiro na alegria, inteiro na dúvida. É não abandonar a si mesmo quando tudo dentro pede fuga. É sentir, porque só quem sente está vivo de verdade. O espírito se manifesta no corpo, no arrepio que te atravessa quando algo é verdadeiro, na lágrima que desce quando a alma toca um limite, no silêncio que cura, no abraço que acolhe, na intuição que sussurra por entre os ruídos da mente. A espiritualidade não é o céu, é o agora, é o chão que você pisa, é o corpo que você habita, é o almoço que você come com gratidão. É o banho tomado com presença, é o olhar sincero, a palavra dita com verdade, o sim que vem do coração, o não que vem do respeito. Tem gente que foge da vida achando que está buscando o sagrado, mas o sagrado está aqui, no corpo que sente dor, que sente prazer, que pulsa, que adoece, que se transforma. A espiritualidade não rejeita a matéria. Ela usa a matéria como caminho, porque é vivendo o humano com verdade que o divino se revela. Não adianta decorar frases bonitas se o coração está entorpecido. Não adianta falar de luz se você rejeita a sua sombra.
Não adianta buscar Deus lá fora se você não consegue olhar para dentro. Espiritualidade não é um conceito, é uma experiência encarnada. É estar presente naquilo que te atravessa, mesmo que doa. É não fugir da realidade. É estar com os pés no chão e o coração aberto. E quando você começa a viver assim, algo muda. Você percebe que não precisa se iluminar. Você precisa se permitir. Permitir sentir, permitir chorar, permitir errar, permitir aprender. Permitir estar presente na sua própria pele. O problema é que a gente foi treinado para rejeitar o corpo, para ter vergonha dele, para negar suas necessidades, para desconfiar dos instintos, das sensações, das emoções, mas é justamente aí que mora a conexão com o espírito, no corpo que pulsa, na emoção que sinaliza, na sensação que guia. O corpo é a casa do espírito, e quando você nega essa casa, o espírito não consegue habitar. Fica tudo intelectual, tudo distante, tudo teórico. Mas quando você volta para o corpo, quando você respira fundo e sente o que está vivo aí dentro, você começa a habitar a si mesmo. A espiritualidade começa no momento em que você aceita estar aqui, não no ideal, não no mundo perfeito, mas aqui, exatamente como você é, com suas dores, seus limites, suas alegrias, suas imperfeições. É nesse acolhimento que o sagrado se manifesta. Não espere estar pronto para viver a espiritualidade. Ela não exige perfeição. Ela exige verdade. Exige presença. Exige coragem para ser quem você é no agora. Modéstia não é se diminuir. É se aceitar com verdade. É ter coragem de olhar para si com honestidade, sem máscaras, sem exageros, sem esse peso de querer ser algo que ainda não é. A gente cresceu ouvindo que tem que ser forte o tempo todo, tem que dar conta de tudo, tem que impressionar, mas a vida real não é isso. Na vida real, a gente tropeça, a gente falha, a gente tem medo, e tá tudo bem. Reconhecer nossas limitações não é sinal de fraqueza, é sinal de maturidade. É dizer para si mesmo: eu sou quem eu sou, e isso é suficiente por agora. Tolle chama isso de aceitação profunda do agora. É quando você para de brigar com o que é. É quando você solta a luta interior de tentar parecer mais forte, mais preparado, mais iluminado do que realmente se sente. É claro que todo mundo quer crescer, mas crescimento sem verdade vira performance. Vira cobrança disfarçada de meta. Vira um teatro interno. E viver em cima de um palco cansa. Cansa porque é pesado sustentar um personagem o tempo todo. A verdadeira força não vem de parecer invencível. Ela vem de saber até onde você pode ir agora. De reconhecer, aqui é meu limite, por enquanto. E em vez de se culpar por isso, se acolher. Se abraçar com compaixão. Quando você aceita que não sabe tudo, que não tem todas as respostas, que ainda tem medos, você abre espaço para algo novo nascer. Porque agora você não está mais fingindo, está presente, está inteiro. E só nesse lugar de presença é que a transformação verdadeira pode acontecer. Tem gente que confunde aceitação com desistência, mas são coisas completamente diferentes. Desistir é abandonar a si mesmo. Aceitar é se encontrar. É dizer, eu tô aqui, com tudo que sou, com o que tenho, com o que falta, com o que dói, e mesmo assim sigo. Isso não é fraqueza, é dignidade. Quantas vezes a gente se obriga a continuar por orgulho, por medo do julgamento, por não querer parecer fraco. E nessa insistência, a gente se violenta, se abandona, se afasta do que sente de verdade.
Mas a ação mais poderosa, aquela que muda a sua vida de verdade, ela nunca vem do desespero, nunca vem da pressa, nunca vem da vontade de provar nada para ninguém. Ela nasce de um lugar interno de silêncio, de paz, de verdade. Quando você age desse lugar, tudo flui. Você fala o que precisa ser dito com clareza, não com agressividade. Você toma decisões com firmeza, não com ansiedade. Você começa a se mover com consciência, porque já não está mais tentando compensar um buraco interno. Você está respeitando o tempo da vida. O mundo não precisa de mais gente tentando parecer forte. O mundo precisa de gente sincera, gente que saiba dizer "eu não sei", gente que tenha a humildade de reconhecer "não consigo sozinho", gente que tenha coragem de parar quando precisa e continuar quando for o momento. Aceitar que você tem limites não te rebaixa, te coloca em contato com o que é real, e só quem está em contato com o real pode construir algo sólido. O resto desmorona, porque foi construído sobre mentira, sobre vaidade, sobre ilusão. Você não precisa provar valor para ninguém. Seu valor já existe no simples fato de você estar aqui, respirando, tentando, sentindo. Não importa quantas vezes caiu. Importa que você está disposto a olhar para si com honestidade. Seja modesto, sim, mas no sentido mais bonito da palavra. Modesto de alma, modesto no ego, modesto para saber que ninguém tem todas as respostas, que todo mundo está aprendendo, que às vezes o passo mais sábio é parar, é silenciar, é esperar. E desse lugar, desse ponto de verdade, nasce um novo. Nasce a força genuína, aquela que não grita, mas transforma, aquela que não força, mas flui. Então, se hoje você sente que não consegue, que não sabe o que fazer, que não tem forças para mais uma luta, respira e se acolhe. Diz para si mesmo: tá tudo bem não dar conta agora. Eu não sou menos por isso. Eu só sou humano. E isso basta. Porque quando você para de lutar contra o que sente, você começa a se curar. E dessa cura, dessa verdade silenciosa, nasce uma nova forma de viver. Mais leve, mais inteira, mais sua. A vida só se vive no agora. Não é amanhã. Não é quando tudo melhorar. Não é quando você alcançar o que tanto quer. É agora, nesse instante simples, silencioso, real. E quanto mais você tenta adiar a vida, mais você se afasta dela. O futuro é só uma ideia. O passado já virou lembrança. Só o agora respira com você. Enquanto você se distrai com tudo que não pode controlar, a vida está passando. E não volta, viu? Cada instante que você rejeita por não ser como deveria, é um instante desperdiçado. Cada momento que você tenta manipular, forçar ou controlar, escapa pelas suas mãos. Porque viver não é controlar, é permitir. Permitir sentir o que sente. Permitir ver o que está diante dos seus olhos sem filtrar pela expectativa. Permitir que o corpo te mostre o caminho. Permitir que o presente revele o próximo passo. Sem pressa, sem medo, com confiança. Quando você se ancora no agora, tudo muda. Não porque a vida muda, mas porque seu olhar muda. Você começa a ver com mais clareza o que precisa ser feito. E também o que precisa ser solto. O que é real e o que é só barulho da mente. A verdade é que viver não é um projeto de sucesso. Não é uma lista de metas para cumprir. É uma entrega. Uma entrega radical ao que está acontecendo. Agora, com esse corpo, com esse chão, com esse silêncio. E quanto mais você solta o controle,
mais a vida flui. Sem esforço, sem drama, com verdade. Então respira fundo, volta para você, sente o momento e lembra, é aqui que a vida acontece. Sempre aqui, agora.